Bom, para os alunos do nono ano, nós vamos estudar hoje, vou fazer uma rápida explanação sobre a Era Vargas. Então, em outro momento, a gente estudou o início da República, a República Brasileira, né, que teve início no dia 15 de novembro de 1889. O primeiro presidente, né, foi o Marechal Deodoro da Fonseca, assumiu a presidência da República. Passado ali mais ou menos 2 anos no poder, elaborou a primeira Constituição da República. Depois veio Marechal Floriano Peixoto. E depois desses dois, né, que era a República das Espadas, veio a República das Oligarquias. E as Repúblicas das Oligarquias estava atrelado, né, aos ricos, né, aos donos de fazenda, né, os mais bem abastecidos economicamente de São Paulo e Minas Gerais. Aí era chamada a política de café com leite, né, de Minas e São Paulo. E aí durante esse período, né, até 1929 seguiu-se assim a política brasileira. Depois de Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, e aí teve início essa República das Oligarquias, né, que aí é a República Velha, assim chamada, né, que é dividida dessa forma. E aí, em 1929, houve a crise econômica dos Estados Unidos, que eu até falei isso em outro momento, né? Essa crise econômica que abalou os Estados Unidos e, consequentemente, o mundo. Não só os Estados Unidos, mas o mundo todo sofreu com esta crise. E aí, chegando aqui no Brasil, né, esta crise, então vai abalar também toda a estrutura política da época do país, né? Esse acontecimento. Então as pessoas já estavam, né, fadados àquilo, dessa governança. Os outros estados não tinham participação política do país, né? Só era São Paulo e Minas Gerais e São Paulo. Por exemplo, o Rio Grande do Sul não participava, Pernambuco não participava, João Pessoa, Mato Grosso, nenhum. Só eram os presidentes eram escolhidos, né, dentro desses dois estados. Uma hora era a vez de Minas, outra hora era a vez de São Paulo. E nisso ficava. E aí foi nesse caminho, né, entre um e outro que resultou nesse movimento de 1930. Então, vem aí, né, as eleições de 1930. A cisão ocorreu quando o presidente Washington Luiz, era o presidente da época, o último das oligarquias, que representava nessa época o estado de São Paulo, resolveu lançar a candidatura do paulista Júlio Prestes no momento que seria Minas Gerais. Então, Washington Luiz era de São Paulo. Então, como o mandato dele já estava terminando, então deveria lançar agora um presidente de Minas Gerais. E aí ele lançou outro de São Paulo. E aí houve, né, um desencontro, né, político nesse acontecimento. Aí o que acontece? Aí, descontentes com a atitude de Washington Luiz, os mineiros e os gaúchos se aproximaram. Então, tanto Minas como Rio Grande do Sul se uniram nessa questão. Aí fizeram a oposição. Nisso nasceu a Aliança Liberal. E aí, essa composição de força lançou as candidaturas de Getúlio Vargas, que era do Rio Grande do Sul, e de João Pessoa, lá da Paraíba. Mas, infelizmente, João Pessoa, né, foi assassinado. E aí isso, né, provocou mais ainda, né, as manifestações. Então veio o movimento tenentista, o tenentismo, né? O que é o tenentismo? O tenentismo foi um movimento que representou a reação dos oficiais de média e de baixa patente do exército contra o regime oligárquico. Então o exército, né, tanto de média como de alta patente, estava contra a oligarquia, né, e as práticas políticas tradicionais, que era aquela voto de cabresto que a gente viu, embora que até hoje ainda perdure, né, de outra forma, mas acontece. Mas naquela época, né, até defunto votava, difundido pelos quartéis do Brasil na década de 20. Suas propostas pregavam os votos, no caso, os tenentistas, né, a proposta deles era isso. Pregava o voto secreto, que não era secreto antes, o voto secreto e feminino, a moralização política e a reforma do ensino público. Os tenentes promoveram levantes no Rio de Janeiro e em Manaus e em São Paulo, e seu apoio foi fundamental para a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Então, os tenentistas, né, que eram pessoais do exército de média e baixa patente,
eles unidos conseguiram fortalecer o lado já que apoiava Getúlio Vargas, e isso vai levar ele, né, ao poder. Então, nós temos aí, né, a escolha dos candidatos à sucessão presidencial funcionaram como um estopim para a mais importante revolução da história republicana do Brasil. Os entendimentos políticos evoluíram no sentido de agrupar-se em torno de Getúlio Vargas e as forças da oposição. Realizaram-se, contudo, as eleições e resultado foi favorável a Júlio Prestes. Então, Júlio Prestes, que havia sido indicado, né, por Washington Luiz, ganhou as eleições, né? Mesmo com tanto apoio que Getúlio teve, com tantos movimentos, mas Júlio Prestes foi quem ganhou as eleições, lá de 1930. Entretanto, 22 dias antes de terminar o mandato de Washington Luiz, a Revolução estava nas ruas. Aqui a Revolução, essa Revolução, né, que ele está falando da Revolução de 1930, ou seja, o golpe em que derrubou, né, o que seria então presidente, Júlio Prestes, e quem assumiu foi Getúlio Vargas. Mas como disse, com apoio, porque na época a eleição ela acontecia indiretamente, né? Lá, né, os deputados, né, senadores, havia, né, a votação e eles quem escolhia o Congresso, digamos assim, o Congresso era quem escolhia o presidente, então era uma eleição indireta. Foi o caso, né, desse Júlio Prestes. Mas aí, outro grupo insatisfeito, como a gente viu, a Aliança Libertadora, o grupo que surgiu, né, Aliança Liberal, quer dizer, terminou, né, por conseguir derrubar o que havia sido eleito e, com o golpe, Getúlio Vargas sobe ao poder. Então, em 1930 acontece a Revolução e muda a história republicana do Brasil. Então, de 1889 a 1929 é caracterizado como, né, a República Velha. E de 1930, né, vai ser caracterizado com a Nova República, porque Vargas, né, ele vai fazer uma mudança bem radical no Brasil, né? Tanto no lado positivo, também como no lado negativo, né? E aí assim a gente vai conhecer melhor, né? Então é um assunto bem amplo. O governo Vargas, que também foi o governo mais duradouro na história do Brasil, né? Até então, né, todos os presidentes, tantos que antecederam e tantos os que já vieram depois dele, nenhum passou tanto tempo como Vargas passou no poder. Em torno, foi 18 anos de presidente. 15 anos no primeiro mandato, que a gente vai ver agora, de 1930 até 1945, 15 anos, e o segundo mandato, né, que foi depois de Dutra, que a gente vai estudar depois. Mas agora a gente vai ver o primeiro mandato, né, os 15 anos, né, de mandato de Vargas, o que foi que aconteceu. Então, aí nesse mesmo momento a gente já tem essa revolução, e chama de golpe, outro chama de Revolução de 30, e assim aconteceu. Aí, dentro disso, né, vem a Revolução Constitucionalista. Então, em 1932, foi uma grande seca até que teve por aqui, em 1932 houve a Revolução Constitucionalista, né? O que foi essa revolução? Em 9 de julho de 1932, começou em São Paulo uma reação militar contra o governo federal que ficou conhecido como Revolução Constitucionalista de 1932. Porque, na época, Vargas ele nomeou interventores, né, para os estados. E não eram governadores, o nome não era governadores, era interventor, né? Mas esses eram escolhidos por Vargas. E aí o que foi escolhido para São Paulo, os paulistas não aceitavam, e aí entrou numa briga civil, né? Na época, a capital do Brasil estava no Rio de Janeiro, e aí começou um conflito, né, entre paulistas com o governo da época, porque eles não aceitavam de forma alguma que outra pessoa de outro estado, é verdade, fosse interventor de São Paulo. E aí, eis que aconteceu a Revolução Constitucionalista para que isso não acontecesse. E aí, né, de fato, o que é que vem, né? Mesmo com a derrota militar, as principais reivindicações das lideranças paulistas foram contempladas ainda naquele ano, quando foram convocadas as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte
e o paulista Armando de Sales Oliveira foi nomeado interventor. Então, Armando de Sales foi quem passou a ser o interventor do Estado, né? Então, esse foi uma... Getúlio resolveu aceitar, né, essa posição de São Paulo, depois de muito conflito, de muita guerra. E aí vem, em seguida, em 1934, uma nova Constituição para o Brasil. Em 1934, é legitimada no Brasil, né, uma nova Constituição. Uma Constituição, né, foi promulgada, digamos assim, neste ano, dentro da gestão de Vargas. E essa Constituição, ela trouxe uma série de mudanças na história do Brasil, né? A Constituição são as leis, os direitos do povo. Dentre elas, nós podemos encontrar o quê? Os avanços democráticos em relação à Constituição anterior. Nós temos, né, no sistema eleitoral, ela instituiu o voto secreto, essa Constituição de 34, instituiu o voto secreto e o voto feminino. Antes as mulheres não podiam votar. Então, de 1934 para os dias de hoje, foi que as mulheres ganharam o direito de voto, né? Mesmo em alguns momentos esse direito ter sido, né, tomado dentro da história do país, que a gente vai ver, mas na Constituição, né, foi colocado o direito de voto, né, feminino. E tornou obrigatório o voto de todos os brasileiros maiores de 18 anos e alfabetizados. Então, até hoje ainda também perdura isso, que a obrigação do voto é a partir dos 18 anos. 16 anos vota, mas não é obrigatório. O voto obrigatório é a partir dos 18 anos. Isso, né, vem da Constituição de 1934. Embora nós tenhamos uma nova Constituição, que é a Constituição de 1988, mas ela traz dentro de si, né, elementos de outras constituições que foram feitas no Brasil. Enquanto nos Estados Unidos ainda estão com a primeira Constituição da época, né, de seu processo de independência, o Brasil ainda vem pelejando, né, com um monte de Constituição. Então, seguindo com isso, né, então essas foram as conquistas, né, feitas dentro da nova Constituição, da Constituição de 1934. Depois, nós temos aí dois grupos, né, que são os integralistas e os comunistas, dentro daquela crise que eu falei de 1929, esses grupos aí que surgiram. Então, nós temos o seguinte: os integrantes, né, eram os nacionalistas e avaliavam que a democracia era um regime incapaz de tirar o Brasil da crise. Inspirados nos regimes totalitários, como o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, os integralistas eram, sobretudo, contra o comunismo, né? Vejam só, eles eram contra os comunistas, mas, ao mesmo tempo, né, ele usava o nazismo e o fascismo na época, estava bem forte lá, né, na Itália e na Alemanha. Quem defendia, né, esses tipos, né, essa forma de governo, eram os integralistas, né? Os integralistas defendiam essa forma de poder. Já a Aliança Nacional Libertadora, ela dizia assim: foi fundada em 1935, reunia diversos setores descontentes da sociedade brasileira, opunha-se ao integralismo e ao nazismo, ou seja, era contra o nazismo e ao fascismo, também nacionalista, propunha a nacionalização de empresas, no caso, tornar empresas do país, né, da nação, do Estado, estrangeiras, no caso, a reforma agrária, que é a reforma da terra, né, dividindo quem não tem nada, e um governo popular para o Brasil. Embora dirigido pelo Partido Comunista, era esse, né, a NL contava com a participação de anarquistas, liberais e socialistas, esse grupo. Então, o outro era anticomunista, esse já era mais comunista. Então, foram dois grupos formados desse período aí em que Vargas assumiu o poder. Depois, vem uma intentona comunista. A intentona comunista e, consequentemente, o estado de sítio, né, dessa intentona comunista. Vargas, ele não queria sair do poder, de forma alguma, né? Chegou, passou 1934, estava caminhando para as eleições diretas, e aí, né, o que é que vai acontecer? Em setembro de 1937, já chegando o período da eleição, né, os jornais publicaram a descoberta do Plano COI. Esse Plano COI era um suposto plano comunista para a tomada do poder do país. Na realidade, o plano foi
redigido pelo capitão Olímpio Mourão, filho integralista e chefe do Serviço Secreto do Exército, como pretexto para o golpe que manteria Vargas no poder. Então criaram esse plano Collor. Esse plano criaram dizendo que era dos comunistas, que os comunistas é quem queriam tomar o poder, né, a presidência. Como Vargas não queria deixar e sabia que já era determinado por lei, que ele mesmo havia, né, determinada aí a Constituição de 1934, e teria que ter eleição direta, e ele não queria largar o osso, digamos assim. E aí a oposição comunista, né, tava lá, mesmo fraquinha, né, e Vargas forte, mas precisava fazer com que a população tivesse mais receio sobre os ideais comunistas. Então vem aí, né, esse plano Collor. Aí esse plano Collor vai resultar, né, em quem quer que vai resultar? Então, no dia 10 de novembro de 1937, tropas federais, ou seja, tropas federais de lá de Vargas, fecharam o Congresso Nacional e a população foi informada pelo raio de que um novo regime político estava sendo instaurado no Brasil, o Estado Novo. Hein? E aí quem foi que implantou o Estado Novo? Vargas. Então ele disse que eram os comunistas, mas deixa que ele é quem estava organizando isso. Ele não queria sair do poder. Então ele inicia, primeiro ele dá a abertura democrática, depois ele fecha a democracia quando ele institui o Estado Novo. Então o Estado Novo, né, ele vai pegar algumas características do nazismo, do fascismo, né? Quando, né, que é tudo, né, na mesma época, tudo perto, né? Então, quando lá na Alemanha estava no nazismo, aqui nós estávamos vivenciando o Estado Novo. E aí o Estado Novo significou uma ditadura implantada por Vargas. E essa ditadura começou de 37 até 1945. Então foram 8 anos nesse regime. E esse regime ele apresentava duas faces. De um lado, o regime suspendeu as liberdades civis, atingiu os partidos políticos, promoveu repressão policial e censura. E de um outro, estabeleceu garantias trabalhistas, incentivou a industrialização, a cultura, a expansão do ensino público. De um lado, foi cruel, de outro lado, né, ele resolveu muitas coisas que não tinham sido, né, feitas ainda no Brasil. Como diz, tem que dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Se de um lado ele era autoritário, né, não aceitava críticas ao seu governo, mas de outro lado ele fez uma série de revolução. Mas claro, Vargas fez essa mudança por quê? Porque o povo exigia, o povo brigava por redução da carga horária, que era um absurdo. Ao invés de trabalhar 8 horas por dia, trabalhavam 16, não ganhavam salário mínimo, não tinha carteira de trabalho, os direitos trabalhistas. Então, tudo isso fazia com que as pessoas se revoltassem. E aí Vargas, ele estava interessado, era ter o povão ao lado dele. E não tão assim, ele era tão preocupado com a elite. Ele ajeitava lá, né? Mas nesse caso aqui a gente vê que ele começa, né, a abrir os olhos para a população de geral. Por isso que para muitos, né, Vargas ficou, né, como o pai dos pobres na história. Então aí vem, né? Aí a gente vem descendo, como diz a história. Aí vem esse plano Collor, né, que foi o plano que levou, o famoso plano Collor, que levou ele ao poder, né, ao Estado Novo, à ditadura. Então também nós podemos perceber que nesse período houve crescimento econômico no Brasil, né? Houve o crescimento, as medidas, né, que Vargas tomou. Por exemplo, ele assinou acordo de comércio, além dos Estados Unidos, que já tinha também, que o Brasil já tinha as relações comerciais com o Brasil, ele também assinou com a Alemanha, que já era aí também uma grande potência. Então, na época, ele estava empareado nesse período com Hitler, que Hitler era o chefão lá da Alemanha. Só que na Segunda Guerra Mundial aí houve a separação, né, quando iniciou a Segunda Guerra lá, né, em 45. Ou, aliás, em 39, perdão. Mas no início aí, né, Vargas manteve uma relação econômica com a Alemanha, né, além dos Estados Unidos. Isso para melhorar a economia do país, relação comercial. Depois, outra coisa que Vargas fez foi a estatização econômica. Enquanto alguns presidentes atuais aí estão privatizando, Vargas, né, ele fundou empresas estatais, né, do país mesmo, né, do Estado, da Federação. Ele criou o Conselho Nacional de Petróleo, que é a atual Petrobras, que a gente tem.
Ele criou também a companhia, a mineradora Companhia Vale do Rio Doce, que foi vendida, mas era uma estatal. A Companhia Hidrelétrica do São Francisco. A produtora de aço da Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Essas empresas são indústrias de base, ou seja, aquelas que produzem os insumos para as outras, né, outras indústrias, como essa daí mesmo, a siderúrgica, de Volta Redonda. Indústria de base. Então, isso foi uma ação muito interessante do governo Vargas para a economia do Brasil, né, que foi a criação dessas estatal. Aí vem também o Estado Novo e o trabalhismo. Então, sendo o Estado Novo e ditadura, podia-se imaginar que houvesse mais exploração, mas não. O contrário, né? Ele fez uma série de mudanças nessa questão aí trabalhistas, né? Ele tomou algumas medidas, né? Algumas leis que favorecem ao trabalhador, que existe até hoje. Como, por exemplo, a jornada diária de 8 horas de trabalho, que antes era 16, ele diminuiu para 8 horas. Ele proibiu a proibição de trabalho para menores de 14 anos, do trabalho noturno e menores de 18 anos. Igualdade salarial entre homens e mulheres, que antes, né, por ser homem, teria que ganhar mais do que mulheres. Não, ele estabeleceu que homens e mulheres poderiam ganhar igual, né? Até hoje ainda existe um certo preconceito sobre isso. O salário mínimo nacional. Então, se hoje tem um salário mínimo que os aposentados recebem, né? Os empregados também aí tem um salário, o mínimo, né? Que hoje está em 1.045, agora dizem que vai para 1.067, foi instituído por Vargas, mas na época não era esse valor, mas foi ele que instituiu o salário mínimo. Proibição do trabalho da mulher 6 semanas antes e 6 semanas depois do parto, né, que é aquela licença maternidade. Adicional salarial para exercício de atividades insalubres, né? Dependendo do local onde você esteja trabalhando, você deve receber, né, um pouco a mais, como também assim surgiu o difícil acesso, né, e tudo mais. E férias remuneradas. A gente tira férias, tem direito a 1 mês de férias, recebe o salário mais o terço das férias, né? Então isso aí foi instituído, né, um direito trabalhista da época de Vargas até os dias atuais, embora foi duramente afetado agora nessa última gestão aí que o país está vivenciando. Então aí foram as leis, né? A CLT, né, a Carteira do Trabalhador, surgiu nessa época de Vargas. Aí vem a questão da repressão, violência e tortura. Então, todos aqueles que eram contra o governo Vargas eram perseguidos, eram torturados, não poderia se mostrar contra o governo, ou seja, não tinha liberdade de expressão. Tudo era determinado por ele, pelo governo. Aí era o intuito da DIP, né, que a gente vai ver. O intuito, que é no caso o DOPS, perdão, né, com o Instituto... O governo de Vargas tratou de organizar instituições encarregadas de reprimir a oposição, né, quem era a oposição do governo, e de enaltecer o Estado, dizer que é lindo, maravilhoso, que não tem problema nenhum. Por exemplo, a Delegacia de Ordem Política e Social, que era o DOPS. Ele foi criado no ano de 1924 com o intuito de conter as constantes tensões sociais do período, e teve a partir da intentona comunista de 1935, quando teve essa intentona, né, aí já vem começando a funcionar. E para a gente entender melhor esse período, é só assistir o filme de Olga, né, porque tanto relaciona o período do fascismo, aliás, do nazismo lá na Alemanha, né, quando Olga depois, né, voltou para a Alemanha, onde foi morta, a prisão de Carlos Prestes, então, foi na época de Getúlio Vargas, né, da famosa Era Vargas. Mostra muito bem, né, esse episódio. Então, aqueles que eram contra o governo, com certeza era reprimido. Vargas também quis, né, uma identidade nacional. O Brasil precisa criar uma identidade nacional, mas ele não queria a opinião do povo, né, era do jeito dele. E aí, né, vem a criação, né, dessa identidade nacional, independente do que o povo fosse pensar ou não. E dentro dessa identidade vem também a questão da educação. A educação do Brasil estava
praticamente zerada quando Vargas assume o poder. Uma educação misericórdia. Ninguém sabia quem era quem. Porque a educação no Brasil, né, teve lá seu papel, né, bem importante durante o período jesuíta. Quando os jesuítas foram expulsos, né, por Marquês de Pombal, a educação do Brasil só foi de mal a pior. E aí, quando Vargas assume o poder, o que é que ele faz? Ó, nos níveis de ensino hoje conhecido por ensino fundamental e ensino médio, que é o que a gente tem, né? O ensino fundamental, né? Primeiro tem assim, a educação infantil, aí passa para o ensino fundamental, que é do primeiro ano até o 9º ano, é o ensino fundamental. E o ensino médio é do primeiro ano, né? Ensino médio ao 3º ano do ensino médio, e também as escolas normalistas, que não tem mais, mas tinha. Foram implantadas reformas que estabeleceram um currículo seriado, né, que antes era primeira, segunda, terceira, quarta série, agora é anos, né? A frequência obrigatória à educação escolar laica, que é laica, né, para todos, negro, branco, índio, amarelo, azul, judeu, muçulmano, tudo que tivesse no Brasil tinha direito à educação, assim ele coloca. A frequência, né, obrigatória à educação escolar laica e pública para todos os cidadãos brasileiros. Além disso, instituiu a exigência do diploma do nível médio, chamado na época de secundário. Então, antes o ensino médio era chamado de secundário, né? Hoje é conhecido, né, como o ensino médio. E para ir para o superior, tem que ingressar, né, o ensino médio ou então o ensino secundário. Então, isso aí, né, na época de Vargas. Os indígenas, né, ele viu como a raiz brasileira, mas era do modo dele, né? A política de valorização dos indígenas, segundo Vargas, era assim. Enaltecia os índios como símbolo da brasilidade e tinha o objetivo de integrá-los ao conjunto da sociedade brasileira, fazendo com que vivesse de acordo com os direcionamentos do Estado e a cultura dos não índios. Então, ele, né, queria impor um modelo dele na comunidade nativa, né, nos povos indígenas. É claro, né, que os grupos indígenas não vão aceitar isso e vai ser outro conflito também no país, né? Porque, como eu disse, aqueles que se recusavam, né, às determinações de Getúlio era perseguido. A propaganda política, né? O DIP, né, como eu tinha falado, que eu tinha trocado, o Departamento de Imprensa, a Propaganda, ela tinha a tarefa de coordenar, orientar e centralizar as propagandas produzidas pelo governo ou por empresas privadas. Então, ele, né, controlava o que é que ia ser colocado na mídia para o povo ouvir, né? Então, só era embelezamento do governo Vargas, né? É tanto, né, que foi criada aí, né, uma forma, né, de chegar nos ouvidos do povo, né, as informações através do rádio, que era a Hora do Brasil, transmitida diariamente, a Hora do Brasil, né? Que transmitia as notícias de diversas regiões do Brasil. E em 62, a Hora do Brasil passou a se chamar a Voz do Brasil. E é transmitida até os dias de hoje, né? Desde 1938, quando foi criada, até os dias de hoje ainda existe, né? Hora do Brasil e agora Voz do Brasil. E ele busca sempre enaltecer, né, a questão do Brasil. Por exemplo, o descobrimento do Brasil como uma coisa interessante, os bandeirantes, do cineasta Humberto Mauro, encomendado e financiado pelo Estado Novo, do jeito que ele queria. Eu quero assim, você vai fazer assim, e assim, de fato, acontecia, né? Então, aí a gente vê como foi bem dinâmico o período de Vargas. Então, durante o Estado Novo, né, foi criado, né, a companhia, como eu disse, a Companhia Siderúrgica Nacional, né, foi criado a do São Francisco, foi criada a Petrobras, né, a Vale do Rio Doce. Ele passou, o primeiro mandato de Getúlio Vargas foram 15 anos, né, depois o segundo que ele passou 3. Ele ficou conhecido popularmente como o pai dos pobres, né, e deu direito, né, aos trabalhadores, né? Mas também não incentivava a questão de greve. Então, aí a gente tem, né, um pouco sobre a história do Brasil na era Vargas, né? Uma era muito importante, bem resumido, né? Porque se eu for falar, aí demora horas e horas, porque tem muita coisa. Mas aqui estão pontuados, né, os pontos importantes para a compreensão de vocês no estudo do material didático que vocês têm. Então, tenham uma boa aula e qualquer dúvida é só me perguntar.